Portanto, sabíamos à partida que tínhamos pouca variabilidade. Essa variabilidade era normalmente atribuída à sexualidade putativa e pensar-se também que tinha tido uma origem recente numa espécie relacionada, que é o Coletótrico-Glosparioides, que é uma espécie que é um género de um saco que vai abrangendo outras espécies que não se sabe muito bem onde é que se há de pôr e estão relacionadas, não é? E pensava-se então que tinha sido originado do Coletótrico-Glosparioides de hospedeiros de outros cafeeiros. Portanto, sabíamos à partida estes standards. Ora bem, nós começámos por fazer uma amostragem de 10 países para Coletótrico cauaui e tínhamos algumas amostras de glosparioides de outros sítios, mas recolhidos de café. À partida, o que começámos por fazer foi, nós íamos utilizar os marcadores que são normalmente utilizados em estudos de diversidade genética, que é o ITS, é a beta-tubulina, a glutamina sintase, mas sabendo à partida que estes marcadores têm pouca informação filogenética, portanto não há muita variação entre os vários isolados de uma espécie, fomos desenvolver novos marcadores que nos permitissem ter maior informação filogenética. E fomos fazê-lo numa região do APN2 MAT. Ora bem, nós conseguimos então produzir uma nova sequência de dados gerados que nos permitiu desenvolver novos marcadores. Esta é uma análise que nos permite ver a diversidade nucleotídica desses marcadores ao longo do fragmento e vai analisando uma janela de 50 em 50 pares de bases e, portanto, onde está este pico quer dizer que é onde há maior diversidade nucleotídica. E, portanto, é possível ver, por exemplo, que o APMAT é dos que tem maior diversidade nucleotídica comparativamente aos tradicionais, que, como veem, não têm qualquer comparação em termos da diversidade que têm. Ora bem, o estudo que nós desenvolvemos permitiu-nos então identificar pela primeira vez 3 grupos, 3 haplótipos divergentes dentro da espécie cauaui, dentro dos isolados que estávamos a estudar. E, portanto, conseguimos, usando, dentro destes marcadores que utilizámos, foram 2 os que nos permitiram ver estas diferenças, portanto, eles eram iguais nos outros marcadores e só estes 2 marcadores tinham diferenças. E, portanto, o MAT1 tinha uma mutação na população dos camarões, nós inferimos que a população de Angola seria a mais ancestral, já que partilhava exatamente o mesmo haplótipo do Coletótrico-Glosparioides. E nós percebemos então que havia uma mutação no MAT1-2, que era a grande diferença para a população dos camarões, e depois duas mutações na beta-tubulina, que era a diferença para as populações da África Oriental. E, portanto, tivemos um resultado contraditório àquilo que se pensava, porque, como eu vos tinha dito no início, a doença foi pela primeira vez reportada no Quênia. Ora, o Quênia parece ser uma das populações mais derivadas, porque é exatamente o haplótipo que teve origem após estas 2 mutações. Portanto, pensa-se então, ou nós achamos então, que a doença terá dispersado desta forma, em que Angola terá sido o ponto ancestral do aparecimento e depois a população dos camarões e depois a da África Oriental. Ora bem, o que nós então sabíamos era que tínhamos 3 populações altamente estruturadas, ou 3 haplótipos, não é populações, 3 haplótipos altamente estruturados e que estavam completamente relacionados com a sua posição geográfica. E, portanto, parecia que não havia, e o que parece não haver, fluxo genético entre estas populações. E, portanto, elas mantêm-se com um determinado haplótipo, não têm mistura de diferentes haplótipos, só há um. Portanto, nós, depois de fazermos uma simulação em que esta parte laranja nos permite ver as regiões que têm acima de 1400 metros, que é as condições ideais para a cultura do arábica e o aparecimento da doença, conseguimos então perceber que, por exemplo, entre Angola e os Camarões é uma região de terras baixas e, portanto, não tem as condições para a dispersão do agente patogénico. Mas, ao contrário, aqui na parte oriental da África temos o Great Cliff Valley, não sei dizer isto em português, e, portanto, isto justificava porque é que nesta região toda encontrávamos um único haplótipo e não vários haplótipos, porque terá possivelmente havido
vários acontecimentos de colonização, mas dadas estas circunstâncias geográficas, ficaram isolados geograficamente. Outra coisa que nós fizemos foi ver as relações com a concatenação de todos esses genes, dos 9 marcadores que utilizamos. Fizemos a análise das relações evolutivas do Kauauwe com o Glossporioides. E, ao contrário do que estávamos à espera, percebemos que havia uma grande divergência entre o Kauauwe, que está aqui em cima, e os Glossporioides dos outros hospedeiros de café. Portanto, não parecia que houvesse uma proximidade genética como tinha sido até agora avançada. Ainda mais sendo os Glossporioides uma espécie, como eu vos dizia, que é altamente variável e pode ela própria incluir várias espécies diferentes. E porquê é que isto só se tornou aparente agora? Porque, se vocês virem comparativamente ao nosso dataset, ao nosso conjunto de genes analisados em concatenação e o ITS, conseguimos perceber que quando se usa o ITS, eles parecem estar exatamente aqui no mesmo ramo, enquanto que quando usamos a concatenação dos nossos dados, percebemos que eles estão bastante mais distantes. Então fomos aumentar a nossa amostragem em Glossporioides de outros hospedeiros, de outras regiões geográficas e tentar perceber melhor como é que seriam estas relações. E então o que nós conseguimos perceber, aqui estamos a ver a organização por espécie, e o que conseguimos ver é que o Kauauwe está muito mais próximo de 2 grupos que não sabíamos à partida o que era e, portanto, chamarmos Undetermined Group 1 e 2, e estava muito mais próximo destes 2 grupos do que estava dos outros Glossporioides que aqui temos por hospedeiro, dos outros Glossporioides que ocorrem em café. E também podemos ver que o tal grupo que o Kauauwe está muito próximo é um grupo que tem 6 hospedeiros diferentes e que vem de várias regiões do mundo, de vários continentes. Portanto, uma coisa muito cosmopolita, muito generalista. Portanto, nós fomos então, com base nestes resultados e tentando perceber porque é que o Kauauwe estava muito mais próximo de um grupo completamente heterogéneo do que estava propriamente dos cafieiros, dos outros Glossporioides cafieiros. Portanto, dava a entender que, de facto, então se calhar não tinha vindo de um Glossporioide de cafieiros, mas tinha vindo de um outro hospedeiro qualquer. E começámos a pensar isso. Se calhar houve um salto de hospedeiro. Fomos então também estimar o tempo de divergência destes acontecimentos e, portanto, estimámos que o Kauauwe terá divergido dos Glossporioides de cafeeiro cerca de 400 mil anos atrás, que terá divergido do tal grupo G1 há 11 mil anos atrás e que terá divergido do mais próximo, que é um isolado aqui que vem de Manga e que até foi providenciado pela professora Paula Ramos. E é de facto o isolado mais próximo de Kauauwe. E depois, há cerca de 2 mil anos atrás, Kauauwe terá começado a sua diversificação como espécie. Propusemos então um novo método de especiação, não um novo método, mas uma nova hipótese de especiação para o Kauauwe, que é, em princípio, ele terá evoluído por um host jump, um salto de hospedeiro. E, portanto, terá havido um Glossporioide que saltou de um outro hospedeiro e saltou para a arábica e se terá adaptado em arábica. E então gostávamos de perceber como é que este processo de especiação se terá processado. Fizemos testes de patogenicidade e percebemos que o UG1, o tal grupo mais próximo do Kauauwe, não consegue infectar frutos verdes, não consegue causar CBD. Portanto, é de facto ecologicamente diferente, são 2 grupos ecológicos. Por outro lado, também, o Kauauwe possivelmente terá saltado, o Glossporioides, peço desculpa, terá saltado então para o fruto verde e terá adaptado, mas outros Glossporioides não terão conseguido, chama-se isto a inviabilidade dos imigrantes. E ao não conseguir, não houve fluxo genético e, portanto, aquele fungo em particular ficou ali e foi-se adaptando. E também o facto de ser assexual terá permitido que rapidamente tenha conseguido adaptar-se a este nicho ecológico. E, portanto, terá sido o fruto verde que funcionou como força motriz para a seleção divergente do Kauauwe.
portanto, este foi o grande primeiro estudo que nós fizemos e que nos deu algumas indicações de aspectos extremamente interessantes sobre a doença, em particular a sua origem, que parecia não ser a mesma, rotas de dispersão e outro método de especiação. Nós vamos continuar com esta linha. Estamos interessados em saber quais são os processos genómicos que terão permitido esta adaptação, perceber quais são as diferenças entre este tal grupo G1 e o Kawaii e que tenha sido responsável por esta adaptação. Está a ser agora desenvolvido no âmbito de uma tese de doutoramento com a Faculdade de Ciências da Ana Vieira, que está ali no meio do público, e nós temos 3 grandes objetivos no doutoramento da Ana, que é aplicar uma abordagem genómica populacional para melhorar a filogeografia, ou seja, tentar perceber se são de facto aqueles 3 grupos em Kawaii ou se nós conseguimos agora, de uma forma genómica, resolver melhor as relações. Queremos detectar sinais de seleção natural e, portanto, tentar perceber genes que estejam sob a ação da seleção e também associar marcadores de SNPs com perfis de agressividade. Estes genes, juntamente com mecanismos genómicos, nós esperamos que consigam elucidar melhor como é que foi o processo de adaptação e depois também gostaríamos de estudar em termos de expressão genética se de facto há uma relação ou diferenças de expressão de diferentes isolados com diferentes agressividades. E agora passando a uma abordagem genómica, espero que não estejam já cansados, que isto é assim longo e intenso. Estamos a desenvolver um estudo, desta vez com a ferrugem em Emileia, é também alvo da tese de doutoramento do Diogo e faz parte de um projeto que temos a decorrer neste momento para o estudo evolutivo e populacional por abordagens genómicas de Emileia. E, portanto, nós estamos a aplicar uma abordagem filogenómica, como viram atrás, filogenómica quer dizer que é um estudo entre diferentes espécies para determinar vários efeitos e nós podemos, com base nesta filogenómica, identificar 2 grandes coisas. Por um lado, as relações filogenéticas, por outro, detectar sinais de seleção natural nestes genomas. E, portanto, como é que nós começamos? Nós vamos reunir, em primeiro lugar, os genomas, proteomas, ESTs das várias espécies que queremos estudar. Vamos depois fazer uma assemblagem daqueles genes que são comuns a todos, portanto, os ortólogos, os genes que são comuns e que existem em todas estes datasets. E nós fazemos isso por BLAST e depois por um programa que é o OrthoMCL, que permite formar clusters, formar grupos de ortólogos. E depois vamos ter que filtrar estes dados, porque nós, quando vamos buscar os dados diretamente às bases públicas, muitas vezes temos sequências de má qualidade, temos ainda sequências de vetores agarradas à sequência do próprio organismo e, portanto, tem que ser feito primeiro uma filtragem. A seguir, então, fazemos o alinhamento desses tais ortólogos que foram identificados e que são putativamente os genes em comum a todas estas espécies. Depois temos que voltar a filtrar, porque podemos ter, muitas vezes, já que estas espécies podem ser muito divergentes, nós podemos ter regiões que são tão divergentes entre si que não permita que seja feita a análise. E, portanto, essas regiões têm que ser descartadas. Além de que também temos que identificar se há saturação de mutações não sinónimas. As mutações não sinónimas são aquelas que dão origem a aminoácidos diferentes. E, portanto, como as espécies são muito divergentes, pode haver tantas mutações não sinónimas numa determinada região que impedem que tenha uma informação filogenética conveniente, porque acaba por mascarar tudo o resto. E então depois vamos remover os ortólogos outliers, que serão, por exemplo, parálogos, que são genes que estão noutro lócio diferente e, portanto, não fazem parte daquele conjunto. E depois, então, de filtrarmos os dados que não existem para todos, temos finalmente o nosso dataset de ortólogos para estudar. E, portanto, como eu vos tinha dito, uma das coisas que podemos fazer é investigar as relações evolutivas e podemos, com base num dataset destes em termos genómico, identificar pela primeira vez relações que nunca tinham sido identificadas, porque temos um nível de resolução muito maior. Estamos a investigar
1000 genes, 1500 genes ou mais, ao mesmo tempo, e não só 1, 2, 3. E, portanto, o que nós consigamos obter deste tipo de estudos pode muitas vezes levar até à redefinição de grupos taxonómicos e das suas relações. E, por outro lado, podemos também utilizar esta filogenia que obtemos aqui para testar outras hipóteses. E também foi o que nós fizemos, como eu tinha dito, a filogenómica pode ser aplicada com duas vertentes, que é, por exemplo, detectar sinais de seleção positiva. Nós podemos detectar esses sinais por ramo, ou seja, em determinados ramos, o que significa que vamos estudar um determinado tempo evolutivo e podemos também detectar esse sinal de seleção por aminoácido, ou seja, por codão, e saber que, por exemplo, numa sequência de uma determinada proteína, é aquele codão que está sob a ação da seleção natural. E, portanto, isso é feito pela seguinte forma, é calculado um rácio entre as mutações sinónimas, que são aquelas que dão origem ao mesmo aminoácido, e as mutações não sinónimas, as que dão origem a aminoácidos diferentes. E quando temos um excesso, como é, por exemplo, este o caso, quando temos um excesso de mutações não sinónimas, isto será o grupo de genes ortólogos que estamos a estudar e que caracterizam, por exemplo, este ramo. Quando temos um excesso de mutações não sinónimas, dá-nos um sinal de seleção positiva. E, portanto, putativamente, este gene que estamos aqui a estudar está sob a ação da seleção positiva. E podemos fazê-lo ao longo de milhares de genes. E foi o que nós fizemos no nosso estudo. O nosso foco era nas ferrugens e, portanto, nós fomos estudar aquele ramo ali, que é o mais ancestral que deu origem às ferrugens, e a Mileia vastatrix está aqui na base, como eu vos tinha dito, é a linhagem mais ancestral das ferrugens, e fomos também estudar o outro ramo aqui em cima, que é o que dá origem às outras ferrugens que não é a Mileia. E, portanto, os nossos grandes objetivos era identificar genes que tivessem sob a ação da seleção natural, saber que tipo de genes era e que tipo de classes funcionais é que estavam enriquecidas em genes selecionados positivamente. No nosso estudo, então, conseguimos identificar, por exemplo, neste ramo, 100 genes sob a ação da seleção natural e, como eu vos tinha dito, é possível detectar o sinal de seleção por codão. Portanto, quando está aqui site, quer dizer que é por aminoácido, é um codão que dá origem a um aminoácido. E, portanto, detectámos 316 aminoácidos sob seleção, enquanto neste ramo detectámos 206 genes e 1351 aminoácidos sob seleção. Estes aminoácidos sob seleção, nós arrumámos-los em 3 grandes categorias. Uns a que chamamos únicos, ou seja, eles tinham mutações que eram exclusivas aos fungos, mas que eram todas iguais dentro dos fungos. As diversificantes, que eram exclusivas aos fungos, mas dentro dos fungos havia variação. E aquelas que eram conservadas, ou seja, o aminoácido era igual em todos os fungos. Então vocês podem me perguntar, então se um aminoácido é igual, por que é que a seleção natural vai atuar sobre um codão que vai dar o aminoácido que é o mesmo? Não parece haver grande lógica nisso. Antes de entrarmos aí. E então nós também fomos ver, em termos do que se passa na proteína, nós podemos ter uma proteína que tem um aminoácido de uma classe, por exemplo, da única, e tem outro aminoácido da diversificante. Portanto, na mesma proteína podem haver aminoácidos diferentes sob seleção. E, portanto, o que nós vimos foi que, predominantemente, encontrávamos, este é o ramo que conduz ao resto das ferrugens, encontrávamos predominantemente aminoácidos únicos, com seleção positiva da classe único, e neste que é o do ancestral, encontrávamos mais dos conservados. Portanto, voltamos àquela questão, porque é que a seleção vai atuar sob o codão que vai dar origem ao mesmo aminoácido. Ora bem, o que realmente acontecia é que os codões onde havia, os aminoácidos onde havia seleção, eram 3, que é a leucina, a serina e a arginina, ou seja, são aminoácidos que são codificados por diferentes codões. Portanto, nós víamos o sinal da seleção a nível do nucleótido, portanto, o que acontece é que há uma preferência por determinados codões. Embora vá dar origem ao mesmo aminoácido, eles vão utilizar codões diferentes. E, portanto, nós podemos ver aqui, por exemplo, que há
uma marcada preferência, por exemplo, aqui são os não ferrugem. Por exemplo, aqui na serina, nós percebemos que os não ferrugem, digamos assim, preferem este codão, enquanto os ferrugem alternam entre este e este. Portanto, vocês veem que há marcadas diferenças aqui, por exemplo, na arginina. Os não ferrugem preferem este codão, que é o AGA, enquanto os ferrugem preferem estes três. E últimos estudos têm dito que, de facto, a utilização de diferentes codões pode ter implicações, por exemplo, na expressão génica ou noutro tipo de processos. Por isso, há de facto interesse que a seleção possa atuar sob codões que são diferentes, embora deem a mesma proteína. Nós fomos então depois ver quais seriam as classes funcionais desses genes sob a ação da seleção positiva que estavam enriquecidas e detectámos duas, uma é os metabolitos secundários e a outra é o transporte e metabolitos de aminoácidos. E, por exemplo, em relação a esta última classe, nós identificámos vários genes que codificam enzimas muito importantes em determinadas vias. Ou são a primeira enzima ou são a última enzima dessa via e, em particular, em relação ao metabolismo das poliaminas, nós identificámos duas enzimas que fazem parte de um grupo de 3 que regula a via das poliaminas. Portanto, dá a ideia que, de facto, o metabolismo de poliaminas é um processo importante durante a adaptação das ferrugens em particular. E agora, para terminar, vou-vos mostrar uns pequenos pormenores sobre um estudo de população genómica que estamos a fazer e que começou há muito pouco tempo, portanto não temos propriamente ainda muitos dados, mas para vos tentar mostrar as potencialidades e como é que funciona este tipo de abordagem. Nós estamos a usar 110 isolados que estão distribuídos por todo o mundo cafeicultor. Como eu tinha dito, no Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro há amostras vindas de todos os países, ou de grande parte dos países cafeicultores. Estes isolados vêm de 20 países, têm diferentes perfis de virulência, diferentes anos de colheita. Temos amostras que vêm desde os anos 50 até agora 2014. Não tenho nenhuma de 2015, por isso é que eu disse 2014. Diferentes hospedeiros, diferentes cafeeiros, sejam diploides, tetraploides. Entre os tetraploides temos os arábicas, os híbridos Timor e diferentes híbridos. Ora bem, nós estamos a aplicar uma metodologia que é RADS. RADS é Restricted Association DNA, ou seja, são locais onde a enzima vai cortar. O que é que acontece nesta metodologia? Nós cortamos o nosso DNA com uma determinada enzima, portanto, nós depois vamos sequenciar com base nesse flank que ficou da restrição. E depois vai-se adicionar um adaptador, vai-se sequenciar todos esses fragmentos e depois vamos alinhar esses fragmentos e cada barcode, não é? Cada código de barras pertence a um organismo. Portanto, nós sabemos que este pertence ao isolado X, este ao isolado Y, etc. Portanto, podemos estudar em termos populacionais fragmentos que são o mesmo nestas diferentes populações. Portanto, os pontos-chave nesta tecnologia, já que, como vocês sabem, estas tecnologias de sequenciação em massa trazem muita informação, mas trazem também o grande problema de desafio, não é bem um problema, mas é um desafio da análise de todas estas sequências ao mesmo tempo, como é que se analisa, como é que se consegue, de repente, dar conta de tanta informação ao mesmo tempo. E, portanto, há aqui alguns pontos-chave que eu vos vou enunciar. Por exemplo, quando então temos todos esses fragmentos que foram digeridos e foi tudo sequenciado, a única coisa que sabemos é que o barcode tal pertence ao organismo tal. Então, a primeira coisa que temos que fazer é alinhar todas as reads, portanto, todas as pequenas sequências que são originadas desta digestão, e vamos ter sequências tipo 100 pares de bases, portanto, coisas muito pequeninas. A primeira coisa que temos que fazer é alinhar todas as sequências homólogas e vamos alinhá-las em pacotes, digamos assim. Depois temos que perceber qual é que, porque nós temos organismos que são diploides, etc., portanto terão 2 alelos para o mesmo locus. E, portanto, vamos ter que perceber qual é que é o alelo que faz parte do mesmo locus e, portanto, depois vamos ter um locus. E depois, então, vamos analisar estes locus para cada um
dos isolados, para cada um dos organismos. E depois podemos então fazer a análise. Há vários erros que são comuns e que estão a ser os mais desafiantes agora numa primeira fase de assemblagem e de análise, que é o seguinte: há vários parâmetros que são definidos à partida. É preciso, por exemplo, definir qual é a cobertura que nós aceitamos. A cobertura é o número de vezes que está sequenciado uma determinada sequência e, portanto, nós podemos determinar que a cobertura mínima é, por exemplo, a cobertura mínima é, por exemplo, 2 ou, por exemplo, 6. Podemos também determinar qual é o número de mutações que nós aceitamos em alelos do mesmo locus, etc. Mas, por exemplo, vamos aqui olhar para a cobertura que nós determinamos. Se, por exemplo, nós determinarmos que a cobertura vai ser 2, o que pode acontecer é que erros de sequenciação, que normalmente são detectáveis porque têm muito menos reads do que tem tudo o resto da sequência, nós, se dissermos então que o mínimo de cobertura é 2, nós vamos assumir que esta sequência é um alelo deste locus e estamos a assumir erradamente. Mas, por outro lado, nós vamos assumir a cobertura mínima de 6. Mas imaginem, por exemplo, este locus 1, este locus que tem uma cobertura menor. Se tiver uma cobertura menor neste indivíduo, que só tem 2, portanto, se nós determinarmos que é 6, ele não vai aparecer. Então, nós vamos assumir que não existe este locus no indivíduo. E está errado, existe. A mesma coisa pode acontecer em relação a um alelo. Nós, por exemplo, este só tem 4 e, portanto, se nós definirmos 6, ele não aparece e nós vamos achar que este indivíduo é homozigótico. E não é. Portanto, estes são o tipo de problemas que têm que ser resolvidos, apurados, otimizados, antes de poder conseguir, de facto, uma boa base de dados para trabalhar. Portanto, os primeiros resultados, muito rapidamente, que nós obtivemos, por exemplo, nesta assemblagem preliminar, como vos digo, porque todos estes parâmetros estão a ser trabalhados, nesta assemblagem preliminar, o que nós conseguimos ver, por exemplo, é que os isolados que vêm de hospedeiros diploides estão muito distantes em termos genéticos de todos os outros isolados. Isto quase que dá a ideia que são duas espécies diferentes. Há uma diferença genética enorme. Enquanto que todos aqueles que vêm dos arábicas, dos híbridos Timor, dos outros híbridos interespecíficos, agrupam como um todo, sem estrutura genética, o que também é um bocadinho estranho, não formam grupos. E há muita variação dentro dos isolados, portanto, parece que cada um por si evoluiu sozinho e arranjou uma série de variação sozinho, o que também é estranho. Portanto, há aqui muita coisa que temos que desvendar. Outra coisa que eu não vos disse é que, em relação a este fungo, que ainda vem complicar mais as coisas, é que é um fungo dicarionte, ou seja, tem 2 núcleos, e, portanto, isto significa que, por exemplo, para um locus, o alelo, que neste caso não será bem um alelo, que temos para cada núcleo, pode ser muito diferente, porque são núcleos que podem ter divergido evolutivamente e podem ter muitas diferenças. Portanto, vai ser ainda mais difícil analisar este dataset. E, por fim, o que nós também podemos fazer e vamos fazer é detectar a seleção nestes locus e, por exemplo, aqueles que tiverem sobre a ação da seleção positiva são candidatos para serem marcadores moleculares. Mas também é importante a seleção balanceada. A seleção balanceada significa que diferentes alelos são mantidos os 2, ou seja, é uma questão da frequência alélica que tem importância em relação à adaptação. E, portanto, com base nestes SNPs que estão a ser rastreados, nós poderemos então fazer depois estudos de associação que nos permitem associar SNPs a determinados patótipos. E pronto, muito obrigada. O que eu queria dizer-vos é que tivemos, esta é a nossa equipa no Centro de Investigação das Ferragens do Campo Vieiro, esta é da Faculdade de Ciências e também trabalhamos com o IBET e, portanto, todos juntos fizemos isto. Muito obrigada.